Olá, olá, estou aqui a dar uns minutinhos porque à última da hora vocês receberam um novo link e queria perceber, dar aqui um tempo de espera, um compasso de espera. Porquê que isto está a fazer isto? Ok, já vejo que tem aqui 11 pessoas, mas eu não sei porque isto começou a criar aqui. Ok, já temos a Daniela. Digam-me só uma coisa, vocês ouvem bem? Tivemos aqui uma questão técnica com o YouTube e queremos só confirmar. Vocês conseguem me escutar? Já vi que temos a Daniela por aqui. Vêem tudo bem? Vamos só respondendo e eu dou assim mais este tempinho para garantir. Tudo perfeito, boa. Para garantirmos, o que vale é que estas coisas acontecem, mas tenho toda uma equipa a suportar que tudo isto corra. Ok, não deu soluções. E isso permite-me ficar aqui e preparar tudo para vocês e conectada. Então, temos aqui o Rui, a Kátia, a Daniela, a Cláudia, deve ser a Joana a responder como Ruth, a Sara, a Madureira. Portanto, temos aqui várias sementinhas da nossa comunidade. Então, vamos só fazer o seguinte. Eu quero dar este tempo, não é? Porque tivemos esta situação. Agora, algumas pessoas muito provavelmente podem não ver o e-mail, estar à espera de aceder a outro sítio. Então, vamos dar assim só aqui uns minutinhos. Que bom, está tudo perfeito. Lídia, Ana, Alexandra, duas Anas, Ana Marques e Ana Bastos. E quando esperamos que mais pessoas se juntem, vamos fazer algo que nós estamos aqui a meio do dia. Se calhar muitos de vocês estão na pausa do almoço entre o trabalho, então vou só pedir que neste tempo de espera possamos fazer assim um regressar assim cá dentro, fechar os nossos olhos para o mundo exterior, entrar um pouco aqui no mundo interior e fazemos 4 a 5 respirações profundas a conduzir o corpo para um momento presente, não é? Trazer-me para o aqui, para o agora. Inspiras até não haver mais ar para entrar e podes reter durante alguns segundos. E primeiro libertas pela boca até não existir mais ar para sair. Inspira até não haver mais ar para entrar. Retém. E liberta até não haver mais ar para sair. E vais insistir. Inspira. Retém. Na próxima expiração, liberta pelo nariz. Inspira. Retém. E liberta pelo nariz. E nestes segundos vou pedir também que faças algo tão simples como repetir para ti próprio, para ti mesma: fica presente no teu corpo. Automaticamente eu trago-me para o presente, a mente para o presente. Fica presente no teu corpo. Ocupa todo o espaço do teu corpo. E para ganhares essa consciência firme, qual é a postura que estás? Como é que está a tua coluna? Como é que estão as pernas? Como é que estão os pés? Os braços, a cervical. Trazes toda a consciência para o corpo.
E aqui assim vamos fazer algo que nos ajuda até a libertar tensão, caso tenhas acumulado tensão aqui na parte da manhã. Vamos estirar os braços acima da cabeça, entrelaçamos os dedos das mãos e estica, 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 estica. Inspirando, estica, 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 estica. E solta pela boca. E repetimos, inspira. Estica, 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 estica. Aguenta e liberta. Uma última vez. Inspira, estica, 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 estica. E solta. Isto é uma forma de nós virmos para o presente e de sentirmos assim um relaxamento e uma descontração ao meio do dia. E quando te sentires preparada, preparado, podes então abrir os olhos. Para começarmos aqui o nosso tema Karma is not a bitch. Então, primeiro que tudo, contextualizar. Isto foi muito engraçado, foi um tema que surgiu numa reunião de equipa e estávamos a falar sobre o que é que gostaríamos de partilhar com as pessoas em aulas abertas, o que é que gostaríamos dentro daquilo que estudamos, dentro da própria filosofia do yoga. E já sabem, sempre que eu falo filosofia do yoga, nós estamos a introduzir as práticas de respiração, o asana, a meditação. A filosofia é que engloba toda essa sabedoria. E o Tiago acabou por dizer, olha, Karma is a bitch. Eu e a Joana achámos o máximo, começámos a rir, isso é um grande tema, e eu disse, mas na verdade não está correto, porque Karma is not a bitch. E achámos que era mesmo muito interessante e que era um título que ajudava realmente quem está desse lado, se calhar automaticamente a perceber o que é que nós queremos com esta aula. Acima de tudo, primeiro que tudo, quebrar com crenças e padrões. E esse tipo de crenças, na verdade, no dia-a-dia, faz-nos estar numa roda do rato que nós nem nos apercebemos. Então eu vou ser o mais... tão querida Rafinha, minha rica professora, que amor! Isto faz-nos estar nesta roda do rato e faz-nos ficar presos precisamente àquilo que nós não queremos. Então eu quero ser mesmo muito disciplinada e dar-vos esta aula numa hora, amanhã nós temos mais, e que nesta hora seja assim, esse quebrar seja disruptivo e ao mesmo tempo tu percebas que o karma não é um castigo, nada, não é nada disso. E como é que isto funciona? Na verdade, o karma funciona numa grande parceria contigo, 50-50. Antes de eu ir a esta explicação, contextualizando a própria palavra karma, para nós percebermos que o próprio significado de karma está desvirtuado na nossa sociedade, e só perceber isto e o seu significado já ajuda aqui a realmente cortar com crenças e começar a fazer diferente. Usar o karma como um mestre. Mas eu já vou explicar isto. A origem desta palavra é sânscrita, não é? É a origem da origem sânscrita e tem a raiz KPR, kri, e só esta raiz significa fazer, agir, criar. E isto é tão incrível. Reparem, eu vou repetir. Fazer, agir, criar. E só estas palavras aqui já começam a definir o que é o karma e a forma errada como nós o vemos. E isto é uma lei, o karma é uma lei, eu tenho aqui, como sempre, vocês já me conhecem, quem são os meus alunos já me conhecem, eu tenho sempre muitas notas para que aquilo que seja essencial não possa ficar esquecido. O karma é uma lei, e esta lei, e isto é super importante, ela tem uma afirmação, a teoria do karma tem uma afirmação muito interessante, que a ação e a reação, elas na verdade configuram dois aspectos de uma mesma realidade. E é preciso perceber que a ação parte de ti. A reação já é uma resposta do karma, desta lei. Sendo que a própria lei universal do karma é isto. É a lei da ação,
reação. É a lei da causa e do efeito. E é muito interessante perceber que tu és a causa e que o efeito é um espelho da tua causa. E isto também já começa a desvendar que o karma não tem nada de castigo. Entrando por aqui, o karma, na nossa sociedade, e eu vou dizer, a nossa sociedade ocidental, não é a oriental, tem muito esta visão dramática, fatalista e até de punição em relação ao karma. E isto, como eu dizia, prende-nos a conceitos de que há um sofrimento constante associado ao karma. E quando existe um sofrimento, quando existe algo que me acontece, nós naturalmente já está tão entranhado nesta consciência ocidental que por isso simplesmente dizemos é o karma. Isto é o karma a atuar na minha vida. Ora, quando eu faço isto, eu estou a tirar algo que é fundamental e que na verdade ninguém me pode tirar. Poder. Responsabilidade. Porque quando eu digo isto é o karma, eu coloco esse peso numa coisa fora de mim, numa lei fora de mim, como se ela atuasse separada de mim. E não há nada mais errado do que isto. Por isso é que para mim é uma grande paixão estudar a filosofia do yoga, é uma grande paixão ensinar o yoga, mas acima de tudo, mais do que essa paixão de estudar, ensinar, é o praticar, porque é na prática, na minha vivência diária, que eu comprovo estas leis, que me permite ser uma aluna constante para depois eu realmente poder ser professora e ensinar. Então há algo que é muito importante aqui. E se todos nós passarmos a ter atenção a isso, percebemos o karma é um mestre, o karma é um aliado, o karma é algo a que eu realmente todos os dias devo estar atento e atenta. O karma é um espelho. E esse espelho coloca-te de frente a toda a hora com as tuas criações. E a verdade é que nós não sabemos interpretar ainda o karma. E que é mesmo isto, se calhar nós nem o interpretamos porque nós já o vemos desta forma. É uma punição, é um castigo, é algo que eu trago comigo de vidas passadas e que, portanto, eu não posso fazer nada quanto a isso. Há outra coisa, uma informação preciosa associada ao karma, que é incontestável. Dentro desta ordem, porque o karma também é uma ordem, dentro desta lei há algo que é incontestável e que existirá sempre, o teu livre-arbítrio. Sempre. Portanto, eu, na minha vida, tenho sempre o meu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é importantíssimo para o resultado do karma. Nós estamos sempre a experienciar uma reação, um efeito a algo. Mas onde é que começa a causa? Isso é que é importante. A causa não começa no karma. Isso é que é importante. Então, na verdade, a lei do karma é mais do que devolver, não é? Porque quando nós vemos como devolver, podemos fazer esta interpretação de se é uma devolução, ou eu fiz isto e eu agora estou a receber aquilo. Aquela pessoa fez-me isto e agora está a receber aquilo. Certo, também funciona, também há ali uma devolução, mas essa devolução que nós vemos como devolução não é... É quase, eu vou dizer desta forma, tu fazes uma encomenda sem saberes e o karma é a entrega. Isto pode ser uma excelente explicação. Eu constantemente faço encomendas, o karma é a entrega dessa encomenda. E é aqui que nós percebemos que há o livre-arbítrio e que há algo tão importante que é o poder da escolha, o poder da presença, o poder da consciência. Há mitos sobre o karma e realmente esses mitos acabam por nos aprisionar. E aqui eu quero quebrar com várias coisas hoje, porque há muitos e muitos anos que nós estamos a ser ensinados, na verdade, a ser ensinados, treinados, acho que programados para servir. Para servir uma religião. Podemos falar aqui da católica e respeitando, eu quero respeitar todas as religiões. Eu acho que se tivermos esse olhar, conseguimos ir buscar algo positivo a todas elas. Mas também, na era em que nós estamos, o aprisionamento, os castigos, nada disso nos dias de hoje faz sentido, e se alguma vez fez sentido lá atrás. Porque nós fomos programados sobre os pecados, fomos programados sobre o haver o céu e haver o inferno, sobre isto tudo. E
Fomos programados através do medo, fomos programados através da culpa, fomos programados através do não merecimento. E, na verdade, esta é a maior espiral em que nós estamos. Como fomos programados para isto, há quase uma necessidade de ter de servir para caber. Porque se eu não servir, eu sou disruptivo, eu quebro padrões, posso ser, vamos dizer, julgado, excluído, excluída. E ao fazermos isto, na verdade, nós é que estamos a excluir o maior poder das nossas vidas, que trabalha constantemente em parceria com o cosmos. Constantemente. Então, em relação a isto que eu estou a dizer, nós não estamos cá para servir. Eu acredito sim que nós estamos cá para servir a nossa alma. E isto é super importante. Eu estou cá para servir a minha alma, sendo que se eu estiver a servir bem a minha alma, Dharma, é o significado do Dharma, o Dharma, na verdade, eu estou a servir a sociedade. Não é só a sociedade, eu não sirvo só a sociedade se eu estiver a servir a minha alma, eu sirvo a totalidade, porque a sociedade engloba só o ser humano, mas a totalidade engloba a Terra, engloba os seres vivos, engloba o cosmos. Se eu servir a minha alma, verdadeiramente, eu estou a servir o meu Dharma, eu estou a praticar o meu Dharma e, portanto, eu estou a servir a totalidade. E o Karma e o Dharma andam de mãos dadas. Eu acredito que uma força leva para a outra. E para eu perceber isto, primeiro, retirar o medo do karma, retirar o castigo do karma, retirar essa punição, retirar até a responsabilidade. Nós estamos sempre a responsabilizar o karma. E aí retiramos o livre-arbítrio e retiro-me a mim da equação quando a equação começa em mim. E é super interessante algo que eu te sublinhei aqui. Façam as vossas anotações para não se esquecerem disto. O que te acontece, não é, na verdade, não depende da ação do karma. Muito pelo contrário. O karma é que depende das tuas ações. E isto desmistifica tanta coisa. Se calhar começamos simplesmente a colocar sementes na nossa cabeça que realmente que nos cortam liberdade e nos cortam poder. Portanto, isto é super importante. O karma, ou seja, tu não dependes da ação do karma, a ação do karma é uma chamada de atenção, o karma é que depende das tuas ações, porque ele é sempre uma resposta, é uma parceria constante, nunca cessa. Então o que é que nós estamos a precisar? Precisamos de perceber o karma como um mestre. Se tu, ao dia de hoje, o dia de hoje, a cada momento, perceberes que tu estás a trabalhar com esta lei, causa e efeito, o karma é um mestre, o karma é uma rainha, é um rei. É muito apaixonante pensar sobre isto. Uau, isto acabou de ser um reflexo de uma causa que aconteceu dentro de mim. Isto foi só um efeito. Então começarmos a perceber que o karma é um mestre que reflete o teu mestre interno. E isto também é muito importante. Quando eu paro de ficar apegada a esta ideia de que existe sempre algum guru que sabe mais do que eu, algum guru que vai salvar, que me vai salvar, que vai transformar a minha vida, retira-me essa força desse grande guru que está dentro de ti, porque ninguém pode usar por ti a força que tu tens. A única coisa que, por exemplo, eu enquanto professora posso fazer é relembrar da força que tu tens. Mas a transformação da tua vida, a revolução da tua vida e tudo o que acontece é única e exclusivamente da tua responsabilidade. Nós estamos a sair dessas eras dos gurus. Também foram importantes, mas muitas vezes nós vamos seguir. Só aquela pessoa é que sabe, só aquela pessoa é que está certa. Mas há uma sabedoria que, se tu estiveres verdadeiramente conectado e conectada, tu estás constantemente a receber essa sabedoria dentro de ti. Porque o verdadeiro mestre é a conexão à fonte que te responde. E também isso é o saber trabalhar com uma lei universal. Então, se eu perceber que o teu mestre interno é um mestre criador, e era muito importante também isto ficar nas tuas notas. O karma é um mestre que reflete o teu mestre interno criador. Tu és um criador, uma criadora.
inato. Como é que tu estás a criar? Essa é que é a grande conversa para o dia de hoje e para a aula de hoje. Depois vai estar assim intimamente conectada com a aula da manhã. Há uma linguagem constante, nunca cessa. E eu gosto muito dos exemplos, porque eu acredito que os exemplos são aquilo que nos ajuda depois. Ok, eu já não me esqueço disto. Tal como nós fazemos encomendas, o karma faz a entrega. E há algo que é muito importante. Mesmo que tu queiras, se tu tentares tapar os ouvidos, se tu estiveres numa praia e fizeres por tapar os ouvidos, tu sabes que tu vais continuar a escutar o que está à tua volta. Se alguém estiver a discutir, tu queres tapar os ouvidos, tu ouves menos, mas inevitavelmente tu vais escutar o que é que está a ser dito. E eu gostava que tu criasse essa imagem, essa visualização para a escuta do cosmos, do universo. Mesmo que assim fosse, que ele quisesse não ouvir os nossos pensamentos, é impossível. Há uma comunicação que nunca cessa em ti. E essa começa da forma mais subtil, que é mais poderosa. Ou seja, tu não, podes não verbalizar para ti, podes não verbalizar para alguém que está ao teu lado, podes não verbalizar para ninguém. Mas se tu tiveres diariamente, e até faça esse convite, começares a prestar atenção, diariamente, constantemente a repetir um mesmo pensamento que está associado a uma emoção, tu estás a ser ouvido e ouvida a toda a hora. E tu estás a fazer uma encomenda. O karma responde. Porque o meu pensamento associado a uma emoção é frequência, é vibração pura, constante. E é uma forma de eu estar em constante comunicação. Mas eu não estou só a emitir. Eu, quando estou a comunicar, eu não estou só a emitir. Eu sou um emissor e, inevitavelmente, eu sou um receptor. E isto é super importante. Uma antena. Um ímã. Emissor e receptor. E, portanto, como eu tenho uma determinada linguagem, essa linguagem tem uma resposta. Essa é a resposta, é a comunicação. Há uma comunicação entre o emissor, o receptor, e depois esse receptor passa a ser emissor e tu passas a ser o receptor. Porque eu emano, eu vibro, eu espelho, chega essa comunicação, essa vibração, chega ao cosmos e depois vai ser emanada do cosmos para mim. Portanto, eu aí passo a ser um receptor. É este jogo. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Causa e efeito. Então, é uma linguagem que nunca cessa. E esta é uma força que ninguém pode tirar. Ninguém nos pode tirar esta força. Esta força é constante e existe a toda a hora. A questão que se coloca aqui é: esta força é uma prova. A prova de que o teu poder é real. E eu costumo dizer uma frase que ajuda a pessoa a pensar, mas é assim real? Nós temos muitas dúvidas do nosso poder. E eu costumo dizer esta frase, que um dia surgiu, portanto ela não é minha, ela só chegou. Se tu duvidas do poder que tens em mãos, olha para a tua vida, porque a tua vida é o reflexo do poder que tu não sabes que estás a usar. É o reflexo dessa comunicação constante. Eu imito, eu vibro, eu recebo. Constantemente. Emissor, receptor. Então, o karma, na verdade, não é o movimento. O karma é a resposta a esse movimento, a essa frequência, a essa vibração. Então há aqui uma dança. É uma dança invisível entre a ação e o resultado. Eu vou dar aqui um exemplo muito interessante que me fez rir muito. Inicialmente, sabem, foi mesmo dizer assim: eu quando nós fazemos um convite de que vamos ensinar algo, quando há ali um título escolhido, eu automaticamente começo a prestar atenção à minha vida, às ações e de como é que o universo está a colocar coisas no caminho para que eu tenha exemplos claros, para que eu tome notas, para que eu tenha estas notas todas e depois possa transmitir. Ou seja, passa automaticamente a ter esse estado de presença de, olha, eu fiz um convite
eu emanei uma vibração, eu até emanei uma ordem, porque na verdade, mesmo que não tenhamos essa consciência, o meu pensamento, casado com uma emoção, é uma ordem. É a ordem do meu livre-arbítrio. Significa que eu estou a dizer, eu quero viver isto. Esta é a minha escolha. Nós não sabemos, que isto não nos foi ensinado, não nos foi passado, mas nós estamos constantemente a dar ordens e a fazer escolhas. Mas a resposta a isso é, isto é o karma. Não posso fazer nada quanto a isso. A culpa não é do karma. A responsabilidade do Criador está na criação do Criador. A resposta está na criação de quem cria. Então é super interessante que eu comecei a prestar atenção e aconteceu-nos algo que foi mesmo muito engraçado e que parecia até saído para mim, parecia-me sair do episódio de uma série, por como é caricato, por isso eu também faço o convite, fica atenta, se calhar até o que já aconteceu no dia de hoje, ou ontem, não é? Então nós temos que pôr o nosso carro a carregar, tínhamos que subir aqui para o campo, e eu até te perguntei assim ao Tiago, olha, mas e se fôssemos, antes de irmos carregar o carro e se calhar subir, se fôssemos, olha, íamos comer um açaí até à praia, relaxávamos um bocadinho, porque nós tínhamos feito, foi uma viagem de ida e volta, não houve assim muita pausa. E eu disse, devíamos ter ali uma pausa entre o caminho, mas aqui no campo nós temos algumas responsabilidades, e essas responsabilidades é a vida das nossas árvores, a vida da horta, que depende também de nós. E nesse receio por estar muito calor, o Tiago disse, não, nós vamos já para cima, nós temos toda uma rega para fazer, vamos já carregar o carro, porque é aquela preocupação, né? Muitas vezes os nossos estados de ansiedade, porque a rega está por fazer. Ok. Tão engraçado como a nossa pressa, como a nossa ansiedade gera exatamente mais pressa e mais ansiedade. Porquê? Eu estou a emanar isso e, portanto, eu vou recebê-lo. Portanto, nós vimos qual era um ponto que estava disponível para fazer esse carregamento, mas afinal, quando lá chegámos, curiosamente, não estava nenhum ponto disponível. Começa aqui. Internamente eu comecei logo a perceber a história. Depois está uma senhora que estava à nossa frente e que, obviamente, como estava à nossa frente, começa a usar a mangueira e a carregar o seu carro, que não estava a funcionar. Portanto, ela punha a mangueira, tirava a mangueira, punha a mangueira, tirava a mangueira, punha a mangueira, tirava a mangueira, e nada daquilo estar a funcionar. E eu a ver a coisa a acontecer. E a dizer assim, nós não viemos aqui parar por acaso. Nós não viemos aqui parar por acaso. Entretanto, a fila onde nós estávamos, o senhor que estava à nossa frente disse, olha, estou a terminar, vou tirar o carro, podem colocar para começar a pôr o vosso a carregar. Eu tive um feeling de dizer assim ao Tiago, olha, mas fica aí que eu ponho o carro mais atrás e tu pões a carregar. Mas isso não aconteceu. Então o Tiago estava ao pé da mangueira, saiu ao pé da mangueira, faz marcha atrás e no momento que o Tiago está a fazer marcha atrás e que a senhora estava a assistir, a senhora faz algo inédito, que foi o Tiago a colocar o carro no sítio e ela não teve mais nada. De uma forma super natural, vai buscar a nossa mangueira e coloca o carro dela a carregar. Eu vou dizer porque eu depois, quando saí lá, eu vi-me a rir e comentámos a situação. Isto foi uma resposta, porque havia preocupação, havia pressa, havia ansiedade de é melhor ir e está por regar, e está por fazer. E nós, quantas vezes nós não somos engolidos por esta pressa? O que aconteceu? Atrai-se uma senhora cheia de pressa, que na verdade também não respeitou de forma nenhuma que, como assim, isto era, não é a nossa mangueira, não respeitou de forma nenhuma, ela fez aquilo assim, às claras. Mas a senhora foi só um resultado. A senhora foi só um resultado de uma causa. Foi só um espelho perfeito de algo que estava a ser emanado, não é? E foi muito interessante. Na hora que aquilo aconteceu, nós depois saímos e eu disse ao Tiago, isto é super interessante, eu estou-me a rir. Nós lançámos uma aula e nós estamos a ver um movimento tão rápido entre ação, reação, ação, reação, ação e reação. Sabem, eu posso ter esta pessoa é responsável, esta pessoa faltou-lhe ética. Não, esta pessoa espelhou-nos de uma forma perfeita. Porque o tempo que levámos entre esperar, depois acabámos por ir embora e fomos para um outro ponto. Eu posso-vos dizer que passaram 2 horas e nós tínhamos comido um açaí de frente para o mar, tranquilos. Tínhamos feito isso tudo
Chegávamos ao sítio onde fomos que não havia ninguém, tínhamos carregado o carro tranquilos. Chegámos mais tarde do que imaginámos. Estes exemplos, quem é que está aí desse lado também a reconhecer coisas que acontecem que nós tão facilmente dizemos, esta pessoa, esta... Não, eu automaticamente, eu vim para o meu carro, eu só disse uma coisa à senhora, de uma forma tranquila. O que a senhora fez não está correto. Girei as costas e vim-me embora. E ela também sabia que não estava correto. Depois ela foi perguntando ali com um bocado um sentimento de culpa. Ah, pois, está a dar, não está a dar. Mas eu vim para a porta e disse assim, isto é uma resposta. Isto é uma resposta clara à pressa e à ansiedade. Então, termos estes exemplos é assumir a responsabilidade da minha vida. Sabem o que é que aconteceu a seguir? Eu saí de lá a rir e gargalhava e só dizia assim ao Tiago, estás a ver? Eu bem dizia, perdemos o açaí, perdemos a vista para o mar e viemos escolher o espelho da pressa e da ansiedade, porque nós iríamos regar na mesma, não é? E vim-me a rir e disse assim, chegámos ao sítio, tivemos mais de 40 minutos à espera que o carro carregasse e tivemos ali uma longa conversa e desfrutar daquela conversa. Porque o Carmo é um mestre e disse assim, olhem, meus amigos, vocês podem escolher como é que querem viver a vida. Desfrutar dela a cada momento ou ter pressa e espelhar a toda a hora pessoas com pressa. E não vai ser nada bom. Nada bom. Mas o colher isso é só uma resposta. Entendem? É só uma resposta. Boa, é bom ler-vos aqui. Então, na verdade, eu gosto de ver o karma como um solo fértil. Isto foi solo fértil. Eu poderia sair dali zangada, eu poderia sair dali discutir, ou eu podia, pura e simplesmente, agarrar na responsabilidade e dizer Tiago, isto é uma resposta. Então, agora vamos fazer o que é com isso? E decidimos o que é que iríamos fazer com isso. Então, o karma é uma dança, é uma dança e ao mesmo tempo é um solo fértil que abre as portas para o Dharma. Porque o Dharma também é uma lei. E o Dharma coloca-me, é uma ordem, na verdade, que me coloca. O karma ajuda-me a vir para o Dharma. A eu cumprir leis que respeitam a sociedade. Que me fazem estar de tal forma em harmonia, que a minha harmonia impacta a sociedade, faz bem à sociedade. Mas o que é que acontece quando eu não estou em harmonia? Eu só quero saber do meu umbigo. Eu impacto a sociedade. É a minha... Estão a ver como uma coisa gera a outra? Nós estamos nesta dança, mas não assumimos a responsabilidade que nós somos os bailarinos e que quem dita o ritmo e os passos dessa dança sou eu. A coreografia é minha. Estão a ver? A coreografia é toda minha. É desenhada por mim. Eu escrevi aqui uma frase que acho super interessante, que acho também bonito e bom estar nos vossos apontamentos, que o karma é o puro reflexo das minhas conversas com Deus. E não é estas conversas assim, quando eu estou a rezar, quando eu me sento... Ai, que bonito, eu disse isto e acabou de vir à janela uma pena branca. Ainda ontem a Cíntia, que por acaso acho que não está aqui, disse assim, quando nós vemos uma pena branca, eu sinto que é o universo a manifestar-se. E isto é alto, a janela é alta e a pena veio até aqui quando eu disse que o karma, não é? É o puro reflexo das minhas conversas com Deus e da resposta dessa conversa. Mas não é só quando eu medito, não é quando eu me sento a meditar ou quando eu sento a orar e a fazer um rezo. É acima de tudo, a toda a hora. Quando eu estou mais desatento e desatenta. Quando eu estou a emanar preocupação, ansiedade, medo, julgamento. Eu estou sempre a ser ouvida. Eu estou sempre a ser ouvido. Então o karma é um mestre que te desperta para dizer oi. Atenção, isto está a ser escolhido por ti. Isto é encomenda, isto é só a encomenda que tu fizeste. Eu só estou-te a fazer a entrega. Eu estou a ajudar-te a ver quais são os passos que tu estás a dar. Então, eu quero dizer uma frase que eu adoro esta frase. Esta frase faz parte aqui do nosso manual da formação de yoga e meditação. E esta frase é mesmo muito bonita. E é do nosso mestre Vivekananda, que diz: o karma é a eterna afirmação da liberdade humana. E eu vou repetir. Vou só ler isto.
Não atrás aquilo que queres, atrás aquilo que és. Paulo, Cláudia, é isso mesmo. Não atrás aquilo que queres, atrás aquilo que és. E aquilo que és é determinado pela tua vibração. Pois amanhã podemos falar mais dessa parte, ok? Então, aqui, voltando a repetir, o karma é a eterna afirmação da liberdade humana. E eu aqui volto a falar de crenças que nos aprisionam. Também quando falamos em karma, vamos muito para as vidas passadas. Sim, também há o karma associado a vidas passadas, que não é o tema que eu estou a abordar aqui hoje. Dentro do karma temos este tema. Pois há outro que também é muito interessante, em que entra a roda de samsara. Mas mesmo dentro da roda de samsara, essa roda da reencarnação, existe o meu livre-arbítrio. O que eu estou a falar aqui é de uma dança diária, que também fala dentro da lei do karma. É a minha dança diária, constante, permanente. Nunca está escalada e nunca está escalada. Porque nós associamos a comunicação a uma linguagem verbal, mas a primeira comunicação ela começa de uma forma subtil e energética. Pensamento, energia, como é que eu me estou a sentir? Que tipo de emoções é que eu estou a vibrar? Essa é a mais poderosa comunicação. E nós temos muitos exemplos disto também. Vocês podem estar sentados à frente de uma pessoa e essa pessoa está-vos a dizer que está bem, que está tudo bem, que é uma pessoa com fé, que é... A pessoa pode estar a dizer isso tudo. E vocês olham para a pessoa e veem tudo menos isso. O que é que te permite a ti captar que aquilo que a pessoa está a dizer não é aquilo que tu vês? É a energia. São os códigos energéticos que nós estamos sempre a emanar. Porque o código energético é a minha pura vibração, a minha pura frequência. E isto é tudo super interessante. E dentro disto, atenção, não é? Isto é uma aula de 1 hora, mas é um tema, é um grande tema, é um senhor tema. Principalmente depois como é que nós fazemos na prática para dançar de uma forma brilhante com o karma. Porque se eu quero dançar de uma forma brilhante com o karma, eu preciso mesmo estar presente. Presente no meu pensamento, presente na minha palavra, presente na minha ação. Tem que existir coerência. Isto é um outro tema dentro do karma, que é apaixonante. É porque aí entra as técnicas do Criador. Entra a prática do yoga propriamente dita, não é? As práticas meditativas, as práticas de respiração, as práticas de visualização, as práticas de cocriação. Isto tudo existe há milhares de anos. Só que hoje nós andamos quase que à sede, porque isto veio connosco e nós praticamos de uma forma inconsciente. Praticamos como escravos. Como se eu não tivesse poder sobre o meu pensamento. Como se eu não tivesse poder sobre as minhas escolhas. Como se eu fosse uma vítima do destino. O karma é um destino maleável. Eu dito o destino e ele é maleável. E isto é super importante também de compreender. Então, dentro aqui das minhas notas, o que é que... Já falei aqui da nosso incontestável livre-arbítrio. E entrando agora aqui no casamento, pensamento, palavra, ação. O karma não é positivo nem negativo, é neutro. É uma pura resposta. É tal e qual como a energia do dinheiro e de tantas outras coisas que nós associamos a algo negativo ou positivo, é neutro. A energia é neutra. Ser positivo ou negativo é o nosso olhar sobre isso. Isto já é o meu olhar sobre a situação. É o meu olhar que dita. Na verdade, há aqui, dentro disto, eu quero dizer aqui uma nota também muito interessante dentro aqui do manual, do negativo e do positivo. Eu quero ler mesmo precisamente como tem a frase que escrevi aqui para o manual e que está sublinhada em relação a isto, do achar que é positivo e negativo. Nós somos sempre os autores da nossa história. Aconteça o que acontecer, a forma como vivemos o desfecho será o próprio desfecho em si. O bom e o mau é relativo
E depende da forma como encaramos as nossas experiências, vitórias ou desafios. Porque eu posso pegar num desafio e fazer dele uma grande vitória. Eu posso pegar num desafio e fazer dele um grande dharma. E a minha história de vida é um exemplo disso. Eu perdi uma irmã, anos mais tarde sou diagnosticada com endometriose. Esses desafios abriram a porta para o meu dharma. Eu apercebi-me que a vida era muito mais valiosa, que eu acredito sim que há coisas que estão marcadas, acredito sim que há coisas que fazem parte da nossa história. Como eu respondo a essa história, ninguém pode decidir por mim. Não é a vida. Não é a vida que tem o poder sobre como a forma que eu decido sobre ela. Eu tenho o poder de decidir como é que eu olho para a vida e de que forma é que eu lhe respondo. Pegar nesse desafio foi olhar para eles e perceber todas as bênçãos e aprendizagens que estavam lá contido e a partir daí fazer disso um grande dharma. Conhecer a fé a outros níveis, conhecer o amor a outros níveis, conhecer a superação a outros níveis. E quando eu digo isto, eu não digo que o karma é só sobre sofrimento, porque nós associamos claramente o karma a sofrimento. Eu devo estar a pagar, já ouvi isto muitas vezes, eu devo estar a pagar por algo que eu fiz mesmo muito mal na minha vida. Isto sou eu que estou a pagar. Não. Tu só estás a receber uma encomenda. E eu aqui gostava de introduzir outro tema, é tudo o mesmo tema, mas depois tem subtemas, não é? Tem tantas camadas que é, não é positivo nem é negativo, é neutro. E acima de tudo, o facto de ainda vibrarmos de que o karma é uma coisa negativa, de que eu estou a pagar por algo que eu fiz, também entra dentro de... É tão fácil e tão natural para nós aceitarmos o sofrimento. É a lei da vida. Sofrer é a lei da vida. Faz parte. Nós só temos que aceitar e fazer o melhor. A felicidade, o prazer, a gratidão, o estado de graça é parte da vida. É parte da resposta da lei da causa e efeito. Agora, até que ponto é que nós, enquanto sociedade, acreditamos nisto? Eu faço essa pergunta para ti que estás aí. Até que ponto é que tu acreditas no merecimento, na felicidade, no estado de graça, na gratidão e de que os milagres acontecem? Os milagres existem. Porque é muito fácil nós virmos falar, associar a própria espiritualidade ao sofrimento. E onde é que está a coragem de nós falarmos de tudo o que há de bom na vida? E de começar a olhar para aí, e treinar o meu olhar para aí, para o estado de graça, para o estado de gratidão, para os milagres que eu estou sempre... Atenção, aquilo que tu crias, mesmo que seja ao contrário do que tu queres, tu crias aquilo que tu estás a ser. Isso é um milagre. Podes não te aperceber. Seja para o bom, seja para o mau, a forma como estamos a criar, a manifestação disso é o milagre da vida. É a gestação da vida que sai de ti a toda a hora e que se manifesta a partir de ti. Então, porquê este colar de o sofrimento é natural? E se começássemos a dizer, ser feliz é natural. Agradecer é natural. Sentir-me grato, feliz pela vida é natural. E se nós, enquanto sociedade, começássemos a ter este discurso. Eu não falo aqui de toxicidade, não é? Que muitas pessoas hoje em dia falam, é uma positividade tóxica. Não, eu falo de usar o meu poder. Eu falo de usar a minha linguagem no seu melhor, no estado mais elevado. Se tudo me reflete, se aquilo que me reflete não é aquilo que eu quero, mas aquilo que eu estou a ser, que eu seja melhor. Que eu vibre no melhor. Porque a sociedade, a que está à minha volta, vai refletir isso. Entendem? Vai refletir isso. Então, este é um subtema dentro do karma. Porquê associar o karma a é a vida? Não é? Eu fiz algo que agora só estou a pagar. Não. Não. O karma pode ser muito bem a dança com a tua felicidade. A dança com a manifestação daquilo que tu realmente desejas e fazes acontecer. Mas tu tens que ser aquilo que tu desejas. Tu tens de emanar aquilo que tu desejas. Começa em ti, não começa no outro. Começa em ti. O microcosmos, o universo vive em ti. Então tu espelhas a forma como o universo se movimenta, como o universo cria, como o universo se expande.
Eu gostava muito que ficasse esta mensagem. Parar de associar o karma aí e associarmos merecimento, gratidão, estado de graça, os milagres. O karma também isto faz parte dos milagres. Se eu sou a causa, o efeito é a lei, não é? Ou seja, eu estou a dançar com a lei da causa e efeito, e o milagre é um filho da causa e efeito, é um filho do karma. Então o karma volta a ser um grande mestre, volta a ser a rainha, volta a ser o rei. Isto é incrível, não é? É isso. A Alexandra está a dizer tão verdade, não é? E pode ser tão mágico. É mágica toda a hora. Só deixa de ser mágico porque nós dizemos assim, eu lavo as minhas mãos, a responsabilidade não é minha, faz parte da vida ao sofrimento e eu só tenho é que aceitar. Mas quando eu me coloco nesse lugar de que eu só tenho que aceitar o sofrimento, eu por isso simplesmente estou a dizer, eu sou uma vítima e eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isto. Mas tudo começa na tua linguagem e na tua comunicação. Isso é super importante. Dito isto, porque daqui a pouco está aqui a passar o tempo de 1 hora, este fim de semana eu estava mesmo muito conectada a estes temas e vivi algo que foi muito bonito no sábado. Todo o sábado foi muito especial. Eu fiz uma meditação mesmo muito, muito especial. Aquela meditação foi intensa. Eu estava no estado de graça, estava a chorar, estava a rir, porque o chorar era o chorar de gratidão, que nós devíamos treinar mais para isso. O yoga ensina isso. O chorar de gratidão, isso é um estado de graça, é um estado de bliss. E depois, eu a certa altura, durante o dia, por volta das 5, disse, olha, vou até à praia e vou dar um mergulho. E perguntei-me, porque eu estava sozinha, fiz o meu dia sozinha, ok, eu quero combinar alguma coisa com alguém. Quero combinar, e depois surgiu assim muito claro. Assim é certo, assim é fora como vai dentro. Foi muito claro para mim, na minha intuição, foi, não combines nada com ninguém. Não. Deixa de estar, porque eu estive o dia todo numa determinada vibração e frequência. E essa frequência, quando consegues atingir isto, que se treina, que se faz, que se aprende, tu não precisas fazer nada. Estás no ponto zero e estás num ponto tão perfeito que o que é teu vem ter contigo. Não precisas fazer nada. Eu ensinei isto para os meus alunos da comunidade, que tenho muitos aqui, este ponto zero, e portanto eu disse assim, não, eu não vou combinar nada com ninguém, porque há qualquer coisa à minha espera. Eu só vou ficar no meu canto e manter esta frequência, esta ligação ao todo. Levei o meu livro, sentei-me na praia. Nessa altura, assim, deixa-me ir ao Instagram ver as minhas mensagens, aquelas coisas. E tinha no Instagram uma mensagem de uma amiga minha, que também é desta área, que me diz assim, Ruth, tu estás por Lisboa? Eu não tinha colocado nada que mostrasse que eu estava por Lisboa. E eu disse assim, olha, já sei. É esta pessoa que vem ter comigo. Era ela mais 2 pessoas, eu já percebi. Eu respondo-lhe mesmo por mensagem, dizer, olha, só vi a tua mensagem agora, que ela já tinha mandado à hora do almoço. Estou aqui, querem vir ter comigo, e ela, é isso mesmo que vai acontecer. Só que manda-me só, ela está a dizer assim, manda-me só o ponto de localização que nós vamos ter contigo. Manda-me só o ponto de localização. Nós reunimos, nós tivemos até às 2 da manhã conversas destas, muito elevadas, manifestação, os milagres que já tínhamos feito acontecer e como é que cada uma, éramos 4 mulheres, se estava a espelhar nestes milagres. E o que falávamos era precisamente isto. Isto é a prova de que não é para alguns, isto é a prova de que é sobre todos nós. Mas quem é que está atento? Quem é que está atento a esta dança? E foi tão bonito porque cada partilha que vinha e potenciava em cada uma de nós essa mesma frequência. Como tu agora, neste momento, ao assistires à aula, a frequência que tu estás a receber está a potenciar a tua. Porque há um código que está a sair de mim, que sou neste momento o emissor, e tu estás a ser um receptor. E, portanto, a tua energia também se está a mudar nesta altura, devido à frequência que está aqui e agora.
E nessa comunicação entre nós, surgiu algo que nós, de repente, estávamos a rir e a dizer: vamos escrever esta frase, como outras que surgiram lindas. Vamos escrever esta frase, porque eu disse assim: Deus realiza-se a partir de nós. Deus realiza-se a partir de ti. Na verdade, e isto depois entra dentro de uma outra teoria que está ligada à teoria, à justificação da criação, como é que tudo funciona, Samkhya, que também se estuda dentro da filosofia do yoga, em que diz que, na verdade, houve uma consciência, não é, que desejou experienciar-se. Então, na verdade, Deus realiza-se a partir de cada um de nós. Porque Ele é um fragmento, dentro de cada um de nós, é um fragmento vivo, uma centelha viva. E então surgiu mesmo esta frase: Deus realiza-se a partir de nós. Porque cada experiência terrena é uma vivência de Deus aqui. Ele experiencia esta criação a partir de cada ser humano. A partir de cada ser vivo, é uma experiência divina. É um espelho de Deus. Portanto, a tua vida, na verdade, é uma realização para o próprio divino. Mas quando eu torno isto consciente, eu começo a perceber que eu trabalho em parceria com Deus a toda a hora, e que seja o positivo ou o negativo, como nós aqui descrevemos, na verdade é neutro e, na verdade, é também uma resposta à vibração. Depois isto vai ser um outro tema para amanhã, não é? Vamos falar sobre abundância, porque abundância nós vamos muito para o dinheiro. Não é só dinheiro. A abundância não é só dinheiro. É uma frequência e está associada além do dinheiro, para lá do dinheiro. Mas isso é amanhã, é mais um tema. Tudo está aqui dentro do yoga, tudo está dentro dos ensinamentos do yoga. Então, se puderes ficar também com esta nota, Deus realiza-se a partir de ti. Deus realiza-se a partir de mim. Se assim é, será que eu acredito mesmo que se Deus se realiza através de mim, que eu vim aqui só para experienciar o sofrimento? Que a felicidade não faz parte de uma experiência divina do Criador? Como não? O amor é a maior centelha da criação. Eu sou filha da criação. Eu sou a própria criação em si. Eu sou a própria criação manifestada. E como eu sou a própria criação manifestada, eu estou constantemente a manifestar. O karma é o reflexo imediato da manifestação. Nada tem de negativo. É poderoso. É um movimento que reflete o meu movimento. É a resposta à minha comunicação. É o meu par na dança. Nós dançamos a pares, não é? Há músicas que nós dançamos a pares. O karma é o meu par nessa dança. E então é tão bonito nós percebermos isto. Alguém tem alguma dúvida que queira colocar em relação a este tema que eu estou a apresentar? Tenho aqui mais um para fechar, mais uma partilha para fazer. Qual das frases, Alexandra, de que Deus realiza-se a partir de mim? É incrível, não é? Mas esta também me saiu agora, saiu-me. Eu estou aqui e peço sempre para ser um canal, não é? O karma é o meu par na dança com a vida. Esta eu também tenho que escrever. Porque isto depois surge e eu às vezes depois não vou ver as gravações. Portanto, eu também tenho que escrever. Enquanto, se vocês tiverem alguma questão, eu vou esperando, mas eu vou estando atenta, mas vou também adiantando aqui. Um exemplo muito específico, nós temos esta tendência para dizer que algo é negativo ou positivo numa experiência. Eu vou dar assim um exemplo muito simples de causa e efeito. Eu decido jogar no Euromilhões. É a causa. Eu ganho. É o efeito. Quem está de fora diz: uau, vocês nem imaginam. A Ruth jogou no Euromilhões. Ela ganhou imenso dinheiro. Imagina a sorte. Uau, incrível. Todos nós vamos associar de que este resultado é extremamente positivo. Mas o que vai ditar se é um resultado positivo é a forma como eu vou viver esse prémio.
É algo que eu também tenho neste manual, em que eu falo de alguém que ganhou o Euromilhões e que depois começa a viver de uma forma mais obsessiva a relação com o dinheiro. Porque o dinheiro também não é negativo. É a nossa relação com ele que determina se é negativo ou positivo. E, portanto, daí começa... É uma ambição atrás de ambição, afasta-se de amigos, afasta-se de familiares. Eu agora quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, eu agora consigo isto, eu consigo aquilo. E há uma obsessão com esse valor monetário. Mas um dia o dinheiro esgotou. E a pessoa que o ganhou, neste caso agora vamos estar a dar o exemplo que sou eu, não é? Se calhar senti-me arrogante, se calhar senti-me poderosa, se calhar senti-me superior. E nessa superioridade comecei a tratar os outros de uma forma menos agradável. E quando o dinheiro acabou, não havia ninguém lá para suportar, nem amigos, nem a família. Mas não foi porque eles se afastaram, foi porque eu os afastei. Terá sido positivo eu ganhar o Euromilhões? Recordo, nada tem a ver com o dinheiro, nada tem a ver com o karma. Eu é que ditei as regras do jogo. Então, pode ser muito positivo, como pode ser muito positivo. Tudo depende do meu olhar, tudo depende da minha frequência, tudo depende das minhas escolhas. E essas escolhas não é quando eu estou a meditar ou a rezar. Essas escolhas acontecem no mais subtil, quando se calhar estás mais distraído e distraída. E aí estás no julgamento, e aí estás no medo, e aí estás na inflexibilidade, na rigidez, na ansiedade. É aí. Como é que eu estou a maior parte do tempo? Onde é que eu estou a vibrar a maior parte do tempo? Se eu puder recordar isto, e se eu recordar-me que Deus se realiza através de mim, eu faço da minha vida uma grande história. Eu cumpro-me através dele e ele cumpre-se através de mim. Porque eu desenho, eu escrevo, eu dito os resultados. Então, esta lei da causa e efeito é explícita em quem dita as regras do jogo. Dito isto, karma is not a bitch, karma é um mestre, karma é o meu par na dança com a vida, karma é o despertador que eu às vezes nem ouço tocar. Não ouço, eu toco e eu desligo e eu continuo na mesma frequência. Karma é tanta coisa de positiva que nós estamos a fazer o quê? A jogar no lixo. E estamos a pôr-nos como vítimas do karma. E eu dependo de mim. Somente de mim. Obviamente que, atenção, eu danço com o karma dos outros. Isto é super importante. Eu dancei com o karma daquela mulher naquele dia. A ação dela. Não é? Eu danço com o karma dos outros. Eu não vivo sozinha nesta sociedade. Mas se a minha frequência vai para estado de graça, para gratidão, para felicidade, para o amor, eu vou atrair essa realidade. Eu vou atrair essa realidade como eu atraí essa realidade no sábado. Eu não precisei fazer nada. Aquelas 3 pessoas estavam na mesma frequência. Vieram ter comigo e tivemos num rezo, posso considerar essas conversas um rezo, até às 2 da manhã, em estado de graça. Descodificámos coisas, percebemos mensagens da vida e dali tomámos decisões tão bonitas, estou-me toda a arrepiar de perceber que a vida estava a falar connosco. Elas foram só o reflexo da minha dança. Estão a ver? Só o reflexo. Olha, Andréia, eu não tinha visto a tua pergunta e respondi. Se as vibrações dos outros impactam ou influenciam o nosso karma? Influenciam. E agora é perceber uma coisa. Mas se o karma do outro me impactou e chegou até mim, isso é uma entrega. Mas essa entrega está ligada de alguma forma à minha encomenda. Porque depois, obviamente, eu não estou a dizer que a toda a hora, imaginem. Há uma frase que eu também adoro. O que eu faço com o meu karma? Não. O que o outro faz com o karma diz respeito a ele. O que eu faço com o meu karma diz-me respeito a mim. E nesse eu tenho poder de atuar. O do outro eu não tenho poder de atuar. E, portanto, alguém pode realmente ter uma ação e um comportamento que não é positivo, que eu percebo, não é harmonioso para o todo, para a sociedade, para a forma como me impacta, mas como é que eu decido responder a isso?
Porque a forma como eu decido responder a isso neutraliza o karma. Como é que eu quero responder? O que é que aquilo me está a ensinar? O que é que eu quero ser e vibrar naquele momento? Isso neutraliza o karma. Isso é tudo uma outra matéria para ti, Andreia, que és nossa aluna da formação do curso de Yoga e Meditação. Já sabes muito até sobre isto, não é? E é super interessante. Mas neutralizar o karma é toda uma outra informação preciosa. Mas já terminámos aqui o nosso tempo hoje. Gostava de ter aqui um pouquinho dos vossos feedbacks. Passou para mim a correr. Acho este tema apaixonante e vou finalizar, porque hoje é 7/7. Nós estamos a um mês do portal 8/8. E eu achei muito interessante porque vi esta... muito lindo. Eu vi esta mensagem minutos antes de nós começarmos. Eu não percebo, eu adoro a astrologia, atenção, mas eu não percebo. Não é uma coisa que eu tenha estudado e que eu possa falar com conhecimento de causa, mas adoro. E a mensagem que nos chegou antes de nós iniciarmos diz que o céu fala em códigos, que é algo que eu também vou falando em parte da energia. E que hoje é o portal 7/7. Algo começa neste portal. E olhem só o interessante que esta astróloga diz. O que é que algo começa? Então há aqui uma revolução, uma libertação súbita do futuro, da tecnologia, das ideias, dos saltos quânticos e da consciência. Eu pensei, uau! Porque era isso que eu pretendia aqui com esta aula, vamos mudar as ideias, não é, que temos do karma, porque o karma é incrível. Vamos mudar a ideia que temos, a concepção que temos sobre a própria criação. Vamos libertar aquilo que é o conceito de sofrimento, de é natural sofrer. Olha, e se passássemos a dizer, é natural ser feliz? Se as 54 pessoas que estão aqui online, mais as tantas que não conseguem assistir na hora do almoço e que se inscreveram, começássemos a repetir isto, somos nós a gerar um bom karma e um bom dharma. É natural ser feliz. É natural agradecer. É natural estar num estado de graça. Imaginem se cada um de nós começasse a fazer isto. E eu achei bonito o alinhamento com o dia de hoje. Então, diz que Gêmeos é a ponte viva do verbo, o mensageiro, o signo da comunicação, da mente curiosa. Nós estamos em constante comunicação. É hoje que estamos aqui a falar hoje, não é? O Gêmeos também está ligado à linguagem viva do pensamento que viaja entre mundos. Reparem, tudo aquilo que eu tenho estado a dizer hoje está ligado ao portal hoje e à energia que entrou nos céus no 7/7. Então isto é super interessante, porque se fala aqui que é o nascimento de um novo verbo. A isto ainda está ligado ao karma e eu vou finalizar com isto. O karma começa no pensamento, que se reverbera na palavra e reproduz no comportamento. O maior templo da tua vida é a mente. O teu coração é um transmissor. O verbo é o reverberar do que é real. O pensamento tem força, a palavra confere-lhe estrutura, a ação, um resultado. Quando tu casas estes três, que estás sempre a fazê-lo, estamos sempre a fazê-lo, se calhar não estás a fazê-lo em coerência com o que tu desejas. Então o que tu atraes para ti é o oposto do que tu queres. E precisa existir uma coerência entre o pensamento, a palavra e a ação. Quem é astróloga, digo-vos já. Eu acho até que ela não é astróloga, desculpem, mas ela efetivamente, se calhar até porque ela fala precisamente do grau em que está Urano a 0 grau de Gêmeos, eu não percebo nada disto, ok? Sundari Liz, se calhar alguns de vocês conhecem. Foi a Sundari Liz que fez este texto e que eu achei maravilhoso e totalmente alinhado com a aula de hoje. E ela depois fala precisamente disto, ela diz isto tão alinhado. A mente é um templo, o coração é um transmissor. Depois ela disse de outra forma, ela disse, o verbo é a alquimia do real. E eu é que escrevi, o verbo é o reverberar do real, porque eu quando estou a comunicar, essa comunicação já tem a vibração do pensamento. Ela reverbera o pensamento. Portanto, ganha mais força, ganha mais forma em termos de energia.
Por isso é que se diz tantas vezes, cuidado com a palavra, cuidado com o que dizes e cuidado com o que desejas, porque a vida devolve, a vida espelha, a vida traz essa encomenda, não é? E muito mais rápido do que aquilo que pensamos. Sim, foi a Sundari. Gratidão, Ruth. Olha, um abraço, obrigada por terem estado aqui. Amanhã encontramos-nos outra vez às 13h13 para continuar este tema e almoçamos juntos para... Isto vamos dizer que é uma continuidade e eu tenho uma surpresa que revelo amanhã. Tenho uma surpresa sobre essa aula e sobre estes temas, mas amanhã eu falo sobre isso. Eu já no Mahaprana fiz uma surpresa e agora tenho outra surpresa, mas amanhã eu partilho isso. Que bom ter-vos por aí e até amanhã. Até já.